das vítimas do vírus no único cemitério local que as aceita é para as famílias quase pior do que a morte. Ver os parentes dentro de sacos plásticos impermeáveis e não poder tocá-los, chorá-los, reunir a família inteira para cerimônias de praxe é inaceitável na cultura local. A família desse rapaz de 22 anos sequer veio até o cemitério, preferiu não assistir a tanta tristeza. Essa é apenas uma das explicações, o preconceito, para que o ebola vá ganhando a guerra contra todos os esforços para contê-lo. A situação da epidemia aqui na capital da Guiné, Conakry, é o que você vai ver no especial de hoje. A cidade é pobre, o trânsito é caótico e os corpos dos mortos pelo ebola passam trepidando na caçamba das caminhonetes o tempo todo. O sistema de saúde é desastroso. Daqui eu consigo mostrar para vocês o que é um pouco da rotina da principal área hospitalar de Conakry, a capital da Guiné, depois do surto de ebola. Esse aqui é o Hospital Donka, o maior da cidade. Por fora a gente percebe que as condições não estão nem perto de ideais. Ali embaixo, uma família grande que acaba de receber a notícia de que um parente morreu vítima do vírus ebola. Aqui está o Centro de Tratamento dos Médicos Sem Fronteiras. Eles se instalaram aqui durante uma emergência. Eles mesmos não consideram isso aqui a instalação ideal, mas compensam tudo isso com normas muito rígidas de segurança para evitar qualquer tipo de contaminação. O que acontece aqui? Quando chega alguém suspeito de contaminação pelo vírus, vem direto para essa área dos Médicos Sem Fronteiras. Se essa pessoa consegue vencer a doença ou simplesmente não tem a doença, ela sai por aquele portão ali que é o portão principal. Vai embora para casa. Se tiver tido a doença, está imune a partir de então. Se não tiver tido a doença, retoma a rotina normal. A área de alto risco está lá no final, onde está estacionado aquele carro branco. Aquele carro não é dos Médicos Sem Fronteiras, é um carro da Cruz Vermelha, que é a responsável pela retirada de corpos, ou seja, as pessoas que não venceram a doença, que morreram aqui, são levadas naqueles carros pela Cruz Vermelha para o cemitério. Hoje são 2 os mortos, só na parte da manhã. Os 2 corpos, o de uma senhora de 70 anos e o de um jovem de 22, vão para a caminhonete. Ela sai pelo portão do hospital levando as vítimas do ebola, enquanto pacientes de outras doenças entram para buscar ajuda. Protestos. Ninguém quer ver a morte de tão perto. Mohamed Souma tinha 22 anos e morava aqui em Conakry mesmo, na capital da Guiné. Ele demorou tempo demais para chegar ao hospital. Chegou no dia 23 de novembro e morreu no dia 26. A mãe dele e as irmãs foram ao hospital, choraram bastante, se emocionaram, mas na hora de vir ao enterro e ver o procedimento adequado que é feito pela Cruz Vermelha, de desinfecção do corpo, de lacrar o corpo dentro de um saco plástico, foi muito difícil para elas. É uma família muçulmana que tem rituais muito diferentes dos nossos, dos católicos, dos cristãos, e é quase uma vergonha deixar que um corpo seja enterrado dessa maneira. Por isso não há ninguém da família aqui no cemitério. Isso ainda acontece. Pessoas que morrem praticamente em casa, que não resistem a 2, 3 dias de hospital, porque chegam já num estado muito avançado da doença.
Mohamed, 22 anos, que tinha a vida pela frente, vai ser enterrado sozinho. Quem está pagando esse enterro é a Cruz Vermelha. E é isso que acontece com vários dos mortos. A família não suporta vir até aqui e pede que a Cruz Vermelha siga os rituais normais de higienização para evitar contágio com qualquer outra pessoa, mas não quer ver, não quer assistir. Tem vergonha. Nesse momento você vê que os funcionários da Cruz Vermelha já estão com roupas normais, eles não estão mais com aquela roupa de proteção total, porque eles consideram que o corpo já foi inteiramente higienizado e que dentro desse saco plástico totalmente impermeável não apresenta risco para mais ninguém. E é por isso que a gente também está aqui acompanhando o enterro sem medo de chegar tão perto, de estar tão próximo da vítima, né, do vírus. É triste, eu fico aqui me perguntando se em algum momento a família vai ter coragem de vir até o cemitério, de visitar a sepultura, ou se, tendo ele morrido praticamente em casa, ficou 3 dias no hospital, não terá contaminado mais ninguém e outras pessoas dessa família podem também acabar vítimas do vírus por falta de informação, por preconceito, porque não querem ir ao hospital, porque tantas pessoas que vão ao hospital não voltam de lá, que criou-se o temor de que elas morrem porque vão ao hospital. E é exatamente o contrário, elas morrem porque chegam ao hospital tarde demais. Há muitas histórias de crendices no país e como a gente percebe, não só no interior, mas na capital também. Em Conakry, muita gente ainda prefere ficar em casa, principalmente as famílias muçulmanas, preferem tratar dos seus doentes em casa. E tratar do doente em casa é praticamente deixá-lo morrer e contaminar o resto da família. A vergonha e o medo estão misturados na rotina que tem que seguir. Ninguém quer ser filmado. Não somos bem-vindos. No mercado de peixes, uma mulher briga comigo por causa da câmera. Um homem chega a impedir a gravação. Cara, dá medo, sabia? Juro. Porque, por mais que ele esteja acostumado, a gente não tá. E a gente chama muita atenção, então as pessoas começam a se aglomerar em volta. A gente teve que sair rápido daquele lugar, onde eles estavam limpando os peixes, porque a situação começou a ficar muito tensa. É claro que eles sabem que a gente está aqui para fazer reportagens, é claro que eles sabem que essas reportagens são sobre ebola e eles têm sido tão estigmatizados, têm sido tão maltratados pela comunidade internacional, inclusive, que para eles é difícil aceitar a filmagem, eles acham que a gente vai falar de discriminação. E, de fato, eles não deixam de ter razão, porque mesmo eu, que tenho muita informação sobre a doença, que sei que para ser contaminada eu preciso entrar em contato com uma pessoa muito doente, sintomática, que apresente coisas como febre alta, vômito, hemorragia, diarreia, eu não me sinto confortável andando nesse mercado. Eu estou aqui porque eu estou acompanhando o ministro conselheiro da embaixada, ele está acostumado com isso, mas eu não sei se a gente teria condição de vir sozinhos até esse mercado hoje. Acho que não. Aqui é onde você compra peixe fresco. Aqueles peixes que não há refrigeração. Você tem de comprar na fonte. Fresco na hora, né? Porque não tem muita energia elétrica, né, no país. Tá. E não é um lugar de grande aglomeração que devia ser evitado justamente para evitar contato com o vírus? Esse raciocínio não vale aqui. Nós
vive, fica em casa. Todos vivemos em aglomeração. Né? Há 2 milhões de habitantes em Conakry. Não podemos evitar a aglomeração, é impossível. Os táxis, por exemplo, aqui não há ônibus. As pessoas se locomovem em Não tem transporte público? Não tem. E aí pega o táxi? Então, é táxi. Então, um táxi que era para levar 3, 4 pessoas, acaba levando 6, 7. Todo mundo junto, espremido? Espremido. Então, vans dá 12, 13, 15 pessoas, uma no colo da outra. Então, se o ebola fosse uma doença facilmente transmissível, todos estaríamos contagiados. É que a pessoa realmente precisa estar sintomática para transmitir. É verdade, mas aqui evitar a aglomeração... Não tem como. Não tem como. Para entender o surto, é preciso compreender o país. O índice de desenvolvimento humano aqui é um dos 10 mais baixos do mundo. Além de não haver transporte coletivo público, também não há esgoto, a telefonia fixa raramente funciona, a energia elétrica é precária. E o que poderia melhorar tudo isso, a educação, também não há. Saindo do mercado, a gente vê a imagem do presidente da Guiné, Alpha Condé, anunciando nesse cartaz que até o fim do ano que vem, 2015, pelo menos 200 escolas vão estar conectadas à internet. Só que, por causa do vírus ebola, desde junho, nenhuma escola pública está aberta na Guiné. A gente vai mostrar as portas fechadas para vocês. Essa aqui é uma das escolas primárias públicas da Guiné, onde normalmente estudam 900 crianças. Mas olha o que é que acontece desde o meio do ano, desde junho. Desde o dia 30 de junho, as aulas simplesmente foram interrompidas. E é claro que quem mora aqui perto, ou mora muito precariamente, invadiu a escola e está morando aqui. Várias famílias estão usando as salas de aula como sala, como quarto, aqui virou uma cozinha. Triste esse cenário, né? Muito triste. E o mais grave disso não é que as 900 crianças que deveriam estar estudando aqui já perderam um ano. O ruim mesmo é que elas não estão aprendendo nada sobre a doença que as tirou da escola. É aqui que elas deveriam ter, claro, as principais informações sobre como se prevenir do vírus, sobre como encaminhar para os hospitais, para os centros de tratamento, locais, das organizações não governamentais, as pessoas suspeitas da doença. E nada disso está acontecendo porque não há aula em nenhuma escola pública, em nenhum lugar da Guiné. Virou casa, virou quarto aí. Aula só para quem tem dinheiro. Escolas que podem bancar as medidas de prevenção podem funcionar. As únicas escolas ainda abertas são as escolas estrangeiras, onde estuda a Cláudia, que na verdade nasceu na Zâmbia, mas foi adotada por uma família brasileira e agora mora aqui na Guiné. O que você faz primeiro quando você chega, Claudinha? Quando eu chego, essa pequena entrada. E você antes lava a mão? Eu lavo a mão. Sim. Então vamos fazer o que você faz. Assim. Vou lavar também, peraí. Senão eu não posso entrar. E aí a gente entra pelo esse lado e aí pega a temperatura. Pega a temperatura, isso. Vamos ver. Passou? Passou. E aí depois você vai para as salas de aula, né? A sala de aula é lá em cima. E aqui é o pátio. Tem uma bandeira ali, né? De que país? É a bandeira que o meu avô me falou. É a bandeira do Brasil. Não acredito. Enorme. Bandeira brasileira. Uma manifestação simpática pela nossa visita. Um alento para nossa equipe. Claudinha, me diz uma coisa. O que você já aprendeu aqui sobre o ebola? Me conta. Aqui eu aprendi que ebola é perigoso, é uma
maldita que mata e tem que ficar... É uma doença que mata? E tem que ficar com muito cuidado de não tocar as pessoas. E de lavar a mão o tempo inteiro? O ritual do lava-mãos poderia controlar a epidemia. Se os ambientes estão limpos e os doentes isolados, o surto não se espalha. As primeiras horas aqui, os primeiros dias, são os menos confortáveis porque a gente não sabe direito como se comportar nas ruas, fica com receio de encostar em alguém, o que é preconceito. O vírus do ebola não entra pela pele, mesmo que você encoste em alguém contaminado. Para que isso aconteça, para que você se contamine, você precisa tocar nos fluidos, no suor, no sangue de alguém contaminado e com sintomas e levar a mão a uma mucosa, à boca, ao nariz ou aos olhos. Por isso é tão importante prestar atenção nas mãos. Elas são o principal inimigo que você tem para pegar ebola. Mas como explicar higiene para uma população inteira que vive nessas condições? Quem pode se protege. Nancira nasceu em Moçambique, por isso que ela fala português, mas já mora há muito tempo na Guiné. Quantos anos, Nancira? Agora são 16. 16. A gente veio visitar a casa dela para saber o que a família faz de precaução por causa do vírus. E eu já ia passando pelo que tem na entrada de toda a casa, que é, claro, água clorada. Vamos para o ritual da água clorada. Pronto, agora sim, podemos entrar? Obrigada por nos receber, viu, Nancira? Nancira e o marido têm 3 filhos que estão sem aulas há 4 meses. Mas ela não reclama e me conta a história da vizinha que não acredita no ebola. Ela diz que não é, que é mentira esse negócio de doença. Briguei com ela na hora. Eu disse, olha, é por isso que as escolas estão fechadas e eu aceito essa situação. Porque essa senhora pode ter, talvez, o filho com as crianças aqui na mesma escola e que essas crianças não recebem nenhum conselho. Os meus recebem, mas são amigos, as crianças brincam, se mexem, se tocam. Então, se essas 2 crianças estão na mesma escola, vai criar problema, porque ele não recebe, a filha dela não recebe nenhum conselho e talvez ela faz uma besteira, pode ganhar a doença e acaba passando para os outros. Então, ela não acreditava, ela achava que era crendice. Ela falou, foi no mês passado, eu disse, mas como? Você não vê na televisão pessoas mortas, mas você vê de onde? Você olha onde? Até hoje tem outras pessoas que não acreditam. Nancira proibiu os filhos de sair de casa e brincar na rua. Aulas particulares e brinquedos foram transferidos para a laje da casa. Até nas brincadeiras as pessoas ficam doentes, tá vendo? Ela brinca que os bebês, as bonecas, estão doentes, Eu acho que isso deve ficar no inconsciente coletivo. Ela não pode mais sair daqui, não pode mais brincar na rua com as amigas. O tempo inteiro recebe informações de que não pode tocar as pessoas, porque pode ter febre alta, porque pode ficar doente. E agora ela brinca que as bonecas estão doentes, estão sendo tratadas. Eu perguntei, mas o que as bonecas têm? E ela me disse, elas estão doentes, estão com febre. Eu não vou falar qual é a doença, porque acho que pode piorar, mas... Obviamente, ela tem pensado muito em doença, ou não estaria mostrando pra gente esses tipos de brincadeira aqui agora. E você vai ver no próximo bloco. Esse aqui é o fim da área de baixo risco aqui das instalações dos Médicos Sem Fronteiras. Eles ficam no máximo 1 hora lá dentro, porque é difícil aguentar mais do que isso com toda essa roupa. Eles têm dificuldade basicamente para, respirar, porque eles usam 2 máscaras e não uma, para enxergar, porque muitas vezes esses óculos embaçam por causa do calor, e para ouvir também, porque tem tanta coisa aqui na região do ouvido, e os pacientes falam tão baixo e tão devagar que é muito difícil fazer o trabalho que eles têm que fazer. Esse é um processo muito lento, muito cuidadoso e muito difícil. Eles gastam horas, às vezes, para tirar a roupa que vem da área de alto risco que fica lá dentro.
quando os pacientes chegam em condições de ainda conversar com os médicos, eles ficam ali daquele outro lado, se sentam. Essa distância entre aquelas cadeiras e o lado de cá, onde ficam os médicos, é a distância necessária para evitar qualquer troca de fluido que possa contaminar a equipe médica. Cada vez que um médico ou um enfermeiro entra na área de alto risco, ele tem que sair, tirar toda essa roupa, e toda essa roupa é descartada e queimada. Só essas aqui são reutilizadas. Essa é outra parte super importante para manter os padrões de higiene aqui dentro. Todo o lixo não contaminado é queimado aqui. Água também tem que passar pela descontaminação. Qualquer coisa... Ai, como é duro isso. Que você vá... Dá pra tomar água. Tem que pegar dessa daqui de saquinho. Tem que passar pela descontaminação com cloro e aí você pode beber. Difícil trabalhar aqui, viu? Até pra gente. Nada pode tocar o solo. Nem esse solo aqui de pedrinha. Nada. Nem o fio da câmera. Nem o tripé. É por isso que a gente entra com essas sandálias especiais. Porque elas ficam aqui depois. Então, o ideal é que nada encoste em nada. E se eu tocar, por exemplo, nessa lata de lixo, eu lavo a mão de novo com a água clorada. É extremo cuidado o tempo inteiro, mesmo na área de menor risco, que é essa aqui onde a gente está. Imagina lá dentro. Se há suspeita de ebola, a única esperança para um guineano em Conakry é este centro de tratamento. Parece improvisado, com barracas montadas entre os edifícios de um hospital público paupérrimo. Mas a qualidade dos médicos e o rigor do tratamento são o que importa. Essas são instalações da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras. Para entrar aqui, o procedimento normal é esse aqui, lavar bem a mão. Também as solas dos pés com a mesma água clorada. Eles atendem cerca de 30, 40 pacientes com suspeita de ebola todos os dias. E o que eu vou assinar agora, merci, é um termo dizendo que eu me responsabilizo pela minha entrada aqui dentro e que se eu, por acaso, for contaminada, o problema não é da organização. É preciso seguir rigorosamente as normas de circulação no centro para que o risco seja mínimo. Mesmo já tendo passado pela desinfecção lá fora, a gente precisa aqui tirar todas as roupas com as quais a gente veio da rua e colocar essas aqui, que são esterilizadas por eles, né? Ele me deixou ficar só com o microfone e entrar com o meu caderninho de mão. Todo mundo que entra, como vocês podem ver, deixa as roupas aqui e entra com a roupa esterilizada pelos Médicos Sem Fronteiras. E quem entra? Basicamente, o staff de enfermeiros e funcionários locais, os próprios médicos e as famílias dos pacientes internados. Essa aqui é a zona de visita, olha. Desse lado de cá ficam os parentes dos pacientes e do outro lado ficam os pacientes com suspeita de caso só. É assim que é feita a visita. Poucos são os que conseguem autorização, como nós, para conhecer o centro. As regras são: não toque em nada, não deixe cair nada no chão, cuidado para não cair, lave as mãos o tempo todo,
Esteja acompanhado o tempo todo. Estude as normas de higiene antes de entrar. Em resumo, não se arrisque. Esse aqui é o centro de triagem que os médicos usam para identificar se os pacientes que chegam aqui chegam realmente com suspeita do vírus ebola ou se pode ser alguma outra coisa parecida, como malária, por exemplo. Quando os pacientes chegam em condições de ainda conversar com os médicos, eles ficam ali daquele outro lado, se sentam. Essa distância entre aquelas cadeiras e o lado de cá, onde ficam os médicos, é a distância necessária para evitar qualquer troca de fluido que possa contaminar a equipe médica. Geralmente, os casos suspeitos são encaminhados para dentro e em algumas horas o teste confirmando o ebola fica pronto ou não e eles ainda fazem um segundo teste. Se o paciente chega aqui num estado realmente muito grave, toda a área é isolada e ele entra direto. Em outubro, dos 350 casos que chegaram aqui com suspeita de ebola, 260 se confirmaram. A maioria, infelizmente, morre. O vírus ataca as defesas do organismo. Os sintomas são vários. Tudo começa com uma febre muito alta e fadiga extrema. O paciente tem dores no corpo todo e as células infectadas começam a provocar sangramentos. É a fase final da doença, quando todos os fluidos do corpo estão infectados e o risco de contágio é altíssimo. Até o lençol onde o doente se deitou e suou pode transmitir o ebola. Essa é outra parte super importante para manter os padrões de higiene aqui dentro. Todo o lixo não contaminado é queimado aqui. O lixo contaminado, quer dizer que passou pela área de alto risco do hospital, é queimado lá do outro lado. Mas todo o lixo é queimado todos os dias. Entre as coisas que são queimadas todos os dias estão as roupas dos pacientes que chegam aqui com casos suspeitos de ebola ou com casos confirmados. Então, quando eles saem daqui, se são liberados, se conseguem vencer a doença, eles ganham roupas novas para ir para casa. O problema é que essas roupas novas são todas iguais, elas são compradas em estoque. E isso gerou uma história nova aqui dentro, que é a seguinte: toda vez que um paciente sai, que ele é liberado, ele sai com a mesma roupa. A roupa é igual para todos eles. Ou seja, quem vê na rua alguém com essa roupa, sabe que teve o ebola, que conseguiu vencer a doença e que está voltando para casa. Fantá não conseguiu voltar. Ela contraiu o ebola em março, veio para este centro de tratamento. Havia tanta gente chegando que higienistas e até médicos ajudavam a erguer novas alas de internação para abrigar mais leitos. Alguns conseguiam ganhar do vírus, mas não do preconceito. Fantá nunca voltou para casa. Ficou por aqui e agora é porta-voz das famílias das vítimas. Ela diz que para o ebola, o estigma nunca tem fim. E se assim é, melhor conviver com isso e usar a minha condição para convencer outras pessoas a virem se tratar. Fantá diz que há muitas lendas sobre o que acontece com os pacientes durante a internação. Como mais de 60% morrem, há o medo de que o hospital seja a fonte de todo o mal. Lutando não só contra as dificuldades dessa situação, mas todas essas crendices, 130 funcionários deste centro de tratamento se arriscam todos os dias para salvar algumas vidas. Esse aqui é o fim da área de baixo risco aqui das instalações dos Médicos Sem Fronteiras e é claro que é até onde a gente pode chegar. A partir daquelas telas cor de abóbora que vocês estão vendo lá atrás, só os médicos, depois que estão completamente vestidos como estão agora. Eles ficam no máximo 1 hora lá dentro, porque é difícil aguentar mais do que isso com toda essa roupa. Eles têm dificuldade basicamente para, respirar, porque eles usam 2 máscaras e não uma, para enxergar, porque muitas vezes esses óculos embaçam por causa do calor, e para ouvir também, porque tem tanta coisa aqui na região do ouvido e os pacientes falam tão baixo e tão devagar que é muito difícil fazer o trabalho que eles têm que fazer. E o que basicamente eles podem fazer lá dentro? Manter os pacientes hidratados, alimentados com soro, dar a eles vitaminas, ou seja, tentar mantê-los vivos para que eles desenvolvam anticorpos e possam vencer a doença e sair daqui, porque não existe nenhum remédio contra o ebola e não existe ainda nenhuma vacina contra o ebola. Então, é manter os pacientes vivos nessas condições para que eles possam ir embora e quanto mais cedo eles chegarem ao hospital, quanto menos a doença tiver avançado, mais fácil esse processo é.
O time que entra agora é formado por médicos franceses e guineanos em treinamento. Eles são jovens, enfrentam a dificuldade com esperança e simpatia. Antes de ter acesso à área de alto risco, eles passaram por muitos dias de treinamento. Aprenderam que nenhum pedaço de pele pode ficar exposto. Primeiro, eles vão à ala dos casos suspeitos. E, às vezes, as notícias são boas. A médica avisa a esse jovem que estava internado na ala dos casos suspeitos que o exame dele deu negativo. Ela fala devagar, porque o paciente também tem dificuldade para entendê-la debaixo da roupa especial. Ele não tem ebola. Pode ir para casa. Depois, os profissionais checam os pacientes em recuperação. Tiram a temperatura de cada um, conferem se estão suficientemente hidratados. A ala mais perigosa fica para o final. Os médicos vão passando entre as camas, checando cada paciente, chegando muito perto deles. Um espirro, um sangramento, qualquer fluido poderia contaminá-los sem a proteção da roupa. Mas trabalhar com tudo isso, num calor sempre superior a 35 graus, é complicado e exaustivo. Esse médico da Guiné que esteve lá dentro pela primeira vez confirma. É muito quente. Mas eu fiquei com medo de sair e não conseguir tirar a roupa direito. Muitos deles acham que se livrar da roupa de proteção é mais complicado do que vestir-se para entrar e exige mais atenção ainda. Esse é um processo muito lento, muito cuidadoso e muito difícil. Eles gastam horas, às vezes, para tirar a roupa que vem da área de alto risco que fica lá dentro. É claro que são muitas peças de roupa e cada vez que você tira uma parte dela, você tem que se lavar de novo com a água clorada para conseguir tirar a outra parte. E a maneira como você retira uma luva, uma máscara, um óculos pode fazer diferença na contaminação ou não. Então é por isso que esse é um processo lento, muito cuidadoso e com médicos que vivem sob o estresse em que eles estão vivendo, tudo isso fica mais difícil ainda, é claro. Repare que o funcionário que usa o spray de água clorada ajuda indicando qual a próxima peça a ser retirada, sempre do mesmo jeito, para que nenhuma parte do corpo fique exposta. O que está acontecendo aqui agora é a limpeza dos equipamentos que podem ser reutilizados, das roupas que vão para a área de alto risco e que podem ser utilizadas depois pelos médicos, que são as botas, esses aventais plásticos, de um plástico impermeável, aqueles óculos que eles usam e aquelas luvas verdes que estão aqui, olha, aquelas ali, que estão sendo lavadas também com água clorada. Só. Nenhuma outra parte da roupa, nem aquele macacão branco, nem a máscara, nem as luvas mais finas que são usadas por baixo, nada pode ser reutilizado. E como essas roupas são muito caras, o gasto com isso todos os dias é muito grande. Cada vez que um médico ou um enfermeiro entra na área de alto risco, ele tem que sair, tirar toda essa roupa e toda essa roupa é descartada e queimada. Só essas aqui são reutilizadas. A coordenadora do local é esta médica jovem e sensível. Quando pergunto a ela qual a parte mais difícil do trabalho, ela suspira. What's the most difficult part of doing this? Okay. Para mim, é tratar as crianças. Quando elas têm menos de 5 anos de idade, o sistema imunológico ainda não está maduro e é quase certo que elas vão morrer. As mais velhas, que conseguem vencer o vírus, muitas vezes ficam órfãs. Para mim, tudo que envolve crianças é muito difícil. E o trabalho não termina quando eles saem daqui. Jaliu, que é estudante de farmácia, diz que mudou totalmente seus hábitos e não dá a mão a mais ninguém. Só diz olá, olá, de longe. On se salue maintenant à distance. Bonjour, bonjour. E você vai ver no próximo bloco.
São funcionários da Cruz Vermelha que, para pegar os corpos das vítimas do ebola, têm que se vestir com proteção total. O cemitério hoje é um dos lugares mais cheios da cidade por motivos óbvios. Todos os dias eles cavam novas sepulturas e fica cada dia mais difícil transportar o corpo ali da entrada até os locais mais distantes. Ninguém nos disse isso oficialmente, mas por causa do tamanho do cemitério, não é muito grande, e por causa do número muito alto de enterros, a gente desconfia que as sepulturas, ou pelo menos algumas delas, estejam sendo reabertas para receber novos corpos. Hoje, o primeiro enterro foi muito tenso para mim, porque foi o primeiro momento que a gente realmente estava perto do vírus, ou seja, a gente sabia que o vírus estava ali a 5 metros, a alguns metros. Claro, o corpo estava lacrado, tinha toda a segurança. Esse lado do cemitério é o lado muçulmano, e para os muçulmanos, enterrar uma pessoa desse jeito, sem aquelas cerimônias, onde todo mundo chora, todo mundo beija o morto, todo mundo toca no morto, é a hora em que eles se despedem, é muito importante para a cultura. E não ter isso é uma vergonha para eles. Então você vê uma pessoa que morreu de um vírus que é altamente estigmatizado no mundo inteiro, que teve que ter o seu corpo higienizado para não passar essa doença para outra pessoa, que é colocada dentro de um saco plástico impermeável, jogada numa cova sozinha. Então, assim, tem muita coisa que eu falo com o Vitor. Vitor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É claro que a gente está aqui fazendo reportagem e tem que filmar, mas, cara, tem hora que dá vontade de parar. Assim, eu sinto que tem hora que o Vitor tem vontade de parar. A gente tem que sair daqui agora. E, para mim, a parte mais difícil hoje foi ver as famílias. As famílias chorando. Ver as famílias chorando hoje foi muito difícil. E a irmã que não consegue chegar perto do hospital. Acho que todos nós, quando a gente vê uma cena dessa, a gente já perdeu uma pessoa, uma família. E acho que você lembra no dia em que você passou por isso. E aí você vê que essas pessoas estão passando por coisas muito mais difíceis, porque elas ainda têm estigma. As pessoas ficam estigmatizadas para sempre. Quando elas têm algum parente vítima de ebola, ninguém quer chegar perto, ninguém quer falar. Hoje foi o dia mais difícil para mim. Estamos no mais antigo hospital público da capital da Guiné. O Inacidin tem 115 anos e já foi uma referência nacional no tratamento de doenças tropicais. Hoje, diante da decadência, o diretor-geral, Dr. Awada, passa o dia ali dentro cuidando incansavelmente de que pelo menos a higiene seja preservada. A doença mais comum na Guiné, essa aqui é a ala mais cheia do hospital, é a ala que trata os doentes de malária. Aqui é uma das salas, tá bem cheia de pacientes. E a próxima também. Existem 4 tipos de malária. A mais grave delas é a Plasmodium falciparum,
que é endêmica aqui na capital da Guiné, Conakry, onde nós estamos. Eu não conheci ninguém aqui que não tenha, pelo menos uma vez na vida, tido malária. Inclusive, o diretor-geral aqui do hospital, o Dr. Awada, que já contraiu malária várias vezes. Esse é um dos doentes de malária, também não é a primeira malária dele. Os sintomas são muito difíceis de lidar, a febre é altíssima, acima de 38,5, 39 graus, muitos tremores no corpo, uma dor de cabeça muito grave, fadiga, você não consegue comer nada, o corpo treme o tempo inteiro. Então é uma doença de lenta recuperação e de muito mal-estar físico. E por que o hospital não trata o ebola? Pergunto ao Dr. Awada. Ele responde que não teria dinheiro. Para garantir que não haverá contágio, é preciso muito equipamento de proteção, muitos higienistas, muito treinamento. A saúde pública da Guiné não tem condições para isso. Um sistema público de saúde falido é a primeira chave para entender a propagação descontrolada do vírus. A segunda, você vai ver agora. Na visita ao hospital, ouvimos um ruído alto de choro e confusão. Era uma cerimônia fúnebre. Depois que os corpos saem da morgue, eles vêm para cá, onde é feita uma espécie de ritual, uma cerimônia antes do enterro. E é importante a gente observar como eles se comportam. Eles ficam muito emotivos, eles choram, eles querem abraçar o corpo, eles querem pegar no parente morto, tocar, beijar. É claro que a pessoa que está aqui não morreu do vírus ebola, esse hospital não trata casos de ebola, mas é assim, com muita proximidade, muita aglutinação, que acontece um enterro. Isso é determinante no contágio do ebola. O momento em que se transmite mais a doença é na cerimônia de enterro, onde as pessoas se comportam de maneira muito próxima ao corpo. Não há estatísticas para isso, mas muitos especialistas com quem conversei acreditam que pelo menos 70% do contágio hoje se dê nos rituais fúnebres de lavagem dos corpos e orações ao morto. Vejam como Nancira, a moçambicana que visitamos em casa e que também é muçulmana, se refere a uma morte sem os rituais apropriados. Ficar doente e doença grave, saber que, olha, talvez que vou morrer amanhã, aí você sabe que tem uma doença grave, mas uma doença que acontece assim, de repente, se você sabe, você tem vontade de viver, é difícil. Tanto que ninguém pode ficar perto de você. E se você morrer daquele jeito, você não vai receber nenhuma pessoa e vão te levar dentro de um plástico, te colocar num buraco desse jeito. É uma coisa que ninguém quer. Isso é muito tocante para vocês e para os muçulmanos, para a religião. É difícil saber que você vai ser enterrado desse jeito, é muito difícil. Sem um ritual apropriado, né? É muito difícil. Mas além do aspecto religioso, há também muita superstição envolvida na propagação do vírus. A coordenadora de operações da Cruz Vermelha nos países atingidos pelo ebola e que já morou no Brasil, conta histórias incríveis. Por exemplo, corre o rumor que a doença se transmite com o cloro. Então, quando os equipes da Cruz Vermelha vêm para uma casa para desinfectar, a gente resiste. Eles não querem o cloro porque acham que vem com o cloro. Com a doença. O diretor de saúde da Cruz Vermelha de Guiné, uma vez, quando estava com um grupo de pessoas muito agitados, ele pegou o spray e fez assim, olha só, eu estou pondo na minha língua. E não é perigoso, né? Para que eles acreditassem que era a desinfecção e não a doença, né? Exato. Para um país relativamente pequeno, a falta de informação é notável na Guiné. No interior, mal há energia elétrica, quanto mais rádio ou TV. Pastor Paulo tem uma pequena missão a 100 quilômetros daqui, né, da capital, numa cidade chamada Forecariá, que é uma cidade de 25 mil habitantes, onde ainda se morre de ebola porque as pessoas têm medo de ir ao hospital. Exato. A doença em si é muito assustadora. Claro. E infelizmente, muitos rumores circulam. Que tipo de rumor, pastor? Uns acham que a doença não existe, que o governo está usando isso por questão política, ou para ganhar dinheiro, ou para
adiar a eleição, esses assuntos são falados. Também... Tem uma questão cultural também, eu imagino. Criou-se um medo dos hospitais e dos médicos, porque como muitas pessoas, a taxa de mortalidade é muito alta, então pensa-se que todo mundo morre. Se todo mundo morre, porque certos doutores estão matando eles. Ou seja, quem vai para o hospital não volta, então eu também não vou. Exato. Toninho não tem medo. O brasileiro, ex-jogador do Santos e ex-treinador de várias seleções do continente africano, aceitou comandar o Rafia, o mais tradicional time da Guiné, bem no meio do surto do ebola. E ainda conseguiu trazer jogadores brasileiros para reforçar o time durante o Campeonato de Clubes da África. 4 brasileiros? 4 brasileiros estão chegando com a gente. Para essa seleção? Para a nossa equipe. Eles vão chegar 4 aqui, vão se agrupar. E algum deles ficou com medo de vir por causa do vírus, por causa da bola? Não, nós tivemos... Teve, né? Nós tivemos na lista 8. Esses 4 aceitaram? Os 4 aceitaram, 2 ficaram com medo, 2 ficaram assim, mas 2 recusaram. Não foram jogadores, foram os pais. As famílias ficam com medo, né? Toninho diz que o time tem craques, como Dom Mário, por exemplo, 21 anos, bom de bola e de cabeça. Não vai aceitar provocações por causa do ebola na Guiné. Num jogo contra o Uganda, eles ficaram gritando "Ebola, ebola". Mas quem se classificou fomos nós, e não eles. Isso nós já falamos para eles. Se qualquer problema lá, a gente não pode... Isso é treinamento, você que está ensinando para eles. Não pode mesmo nem pensar, né? Concentrar no jogo. Somente no jogo que vai acontecer, eles vão fazer isso. A torcida adversária vai fazer isso. Vai fazer isso, né? Eles estão preparados para isso. On va manger ça et Daniel Alves Daniel Alves. Ele está citando a história do Daniel Alves também, que sofreu preconceito e deixou pra lá, fez uma piada com a história. Ele vai fazer a mesma coisa. A preparação que o Toninho está fazendo com eles é justamente essa, de ter a cabeça feita para não reagir à pressão, a preconceito, a nenhum tipo de estigma que eles possam sofrer lá por terem vindo da Guiné. Merci beaucoup. Merci. Futebol é um dos poucos produtos de exportação da Guiné. E o que vinha de fora também não chega mais. As cidades estão desabastecidas. Muitos navios se recusam até a atracar no porto de Conakry. O vírus também tem impacto na economia local. A Guiné produz muito pouca coisa. A riqueza do país está no subsolo, que ainda é quase nada explorado. Então, tudo que se consome aqui, ou que se consumia, vinha de fora. Acontece que, primeiro, muitas companhias aéreas pararam de pousar no país. E aí os produtos não chegam. E segundo, os comerciantes locais também pararam de comprar estoques porque ninguém está consumindo. Olha só como ficam os supermercados. Cheios de estoques antigos e sem ninguém comprando nada. Tudo vazio no comércio. Um monte de gente simplesmente indo embora da capital. A comunidade estrangeira, vou te dar o exemplo da brasileira. Nós éramos 300 quando eu aqui cheguei há 2 anos. Agora nós somos 30. De 300 para 30. Imagina você, comerciante, você perdeu aí 270 compradores, digamos. Eram os funcionários das empresas brasileiras que estavam instaladas aqui e que foram embora depois do sul. Foram embora, aí está. Então, os hotéis estavam cheios, era tudo caríssimo. Um quarto de hotel custava mais caro aqui que em Paris, porque não havia vaga em hotel. Agora os hotéis andam muito vazios, né? Mas quem se arrisca a ficar em hotéis no meio de uma epidemia de ebola? Nossa equipe aceitou o convite do ministro conselheiro e se hospedou na residência da Embaixada Brasileira em Conakry. O que ele está dizendo é que chegou da rua, aqui na residência da Embaixada, a gente tem que lavar a mão com essa água clorada, que é a mesma água que é usada para desinfetar as pessoas na porta dos hospitais também. E entrar em casa, deixando lá fora o que tem que ficar lá fora. É minha vez. Mas lá fora, o dia seguinte é igual. Os mercados vão abrir e pouca gente vai comprar. Os moradores vão tentar manter a rotina apesar do preconceito.
O diretor-geral do INACIDIM vai fazer o possível para que o lugar funcione, ainda que precariamente. A coordenadora do Centro de Tratamento dos Médicos Sem Fronteiras vai lutar para que cada vez mais pessoas saiam do centro de tratamento pela porta da frente. Mas estes homens vão apenas limpar dezenas de vezes a mesma caminhonete. Vão trocar de roupa outras dezenas de vezes. Eles não podem fazer de conta que a vida segue porque lidam diretamente com a morte. É o pior dos trabalhos de um país em emergência sanitária. Depois de desinfectar toda a caminhonete, começa a segunda parte do difícil trabalho da Cruz Vermelha aqui no local. Esses são funcionários da Cruz Vermelha que, para pegar os corpos das vítimas do ebola, tem que se vestir com proteção total. Significa colocar toda essa roupa apenas para receber os corpos que estão saindo lá de dentro, ou o corpo, a gente não sabe ainda, e transportar até a caminhonete, ter certeza de que esse corpo não contamina mais nada, mais ninguém, e aí sim eles podem retirar essa roupa e levar o corpo para ser enterrado de acordo com as normas sanitárias no cemitério. Todo dia é a mesma coisa, várias vezes ao dia. A função deles é atender os chamados dos hospitais e até de residências e buscar corpos. E às vezes têm que sair correndo para salvar a própria vida. Aconteceu um caso em que a família acabou chamando a Cruz Vermelha, mas no momento, esse é um momento muito delicado, claro, de tristeza, eles acharam que as pessoas, os trabalhadores da Cruz Vermelha não estavam respeitando o corpo como devia. E acabaram reagindo contra, expulsaram a Cruz Vermelha, acabaram enterrando o corpo eles mesmos, e aí fazem os rituais de lavagem de corpo, que são onde muita gente se contamina. Então foi sério. E a família acabou padecendo também? Acabou que, depois disso, o que eu ouvi, perto de 10 pessoas faleceram. 10 pessoas da mesma família? Dessa família ou com algum contato. No cemitério, muitas vezes, há mais de uma caminhonete. Os corpos, que são transportados na parte aberta, junto com baldes e outros equipamentos, são descarregados. E, de novo, os sacos impermeáveis são banhados com água clorada. As imagens são fortes e têm uma carga pesada de indignidade. É um corpo ali dentro, mas poderia ser qualquer coisa que precisa ser enterrada antes que contamine mais alguém. As emergências, às vezes, nos fazem perder a compostura. Como a gente já viu, as estatísticas não são o forte desse país. O administrador aqui do cemitério não sabe dizer nem quantas sepulturas há aqui. O que a gente sabe é que desse lado estão as famílias cristãs e desse lado ficam as famílias muçulmanas. Também não dá para saber quantos corpos de vítimas do ebola são enterrados todos os dias. Esse número não existe oficialmente. Mas a gente já está aqui há 5 dias e todos os dias a gente viu pelo menos 2 e no máximo 5 enterros de pessoas que morreram por causa do vírus. Ninguém nos disse isso oficialmente, mas por causa do tamanho do cemitério, não é muito grande, e por causa do número muito alto de enterros, a gente desconfia que as sepulturas, ou pelo menos algumas delas, estejam sendo reabertas para receber novos corpos. Quando as famílias acompanham os sepultamentos, as covas são abertas mais perto da Alameda Central. Mas isso é raro. Agora só há vaga, quando há, lá no fundo. O cemitério hoje é um dos lugares mais cheios da cidade por motivos óbvios. Todos os dias eles cavam novas sepulturas e fica cada dia mais difícil transportar o corpo ali da entrada até os locais mais distantes. Os coveiros também não têm descanso. E sem querer, um deles nos revela que nossas suspeitas estavam corretas. Vejam os ossos de um outro corpo indo de novo para a sepultura onde a Cruz Vermelha deixou mais uma vítima do vírus. E há uma data no horizonte para a cura do ebola?
O coordenador nacional dos Médicos Sem Fronteiras na Guiné, Marc Ponsan, diz que em meados de dezembro, um medicamento novo começará a ser usado entre os infectados no país e que uma vacina contra o vírus pode estar pronta para testes já no segundo trimestre de 2015. Até lá, o nome do jogo é prevenção contra o vírus e contra o preconceito. Estar tão perto do vírus e de um povo marcado pela doença, mesmo que por poucos dias, é uma experiência dolorosa e assustadora para toda a equipe. Por mais que a gente saiba que esse vírus não é de gripe, não está no ar, dá medo encostar nas pessoas. E elas também já estão preparadas para isso, então elas meio que desviam de você. Mas tem hora que elas ficam com raiva, né? Que naquela hora que o cara quase te agrediu, né? Ele cuspiu em mim, não para acertar, mas ele fez um gesto de cuspir e cuspiu como quem diz... É para você se assustar, né? É para você se assustar, eu sei o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão... Fazendo uma reportagem sobre o vírus, para estigmatizar mais a gente, para deixar a gente com mais preconceito lá fora. Essa é a parte mais difícil. Você não sabe o limite de como tratar as pessoas, para ser gentil com elas e para mostrar que o dia a dia delas continua, sem mostrar que esse é um país seriamente contaminado por um vírus que é mortal. Olha, as pessoas passavam e não queria relar. Eu sei que não é assim que passa, né? Não é tão fácil assim, não encostar ou não é. Mas você fica preocupado, né? Esse lado do cemitério é o lado muçulmano, e para os muçulmanos, enterrar uma pessoa desse jeito, sem aquelas cerimônias, onde todo mundo chora, todo mundo beija o morto, todo mundo toca no morto, é a hora em que eles se despedem, é muito importante para a cultura. E não ter isso é uma vergonha para eles. Então você vê uma pessoa que morreu de um vírus que é altamente estigmatizado no mundo inteiro, que teve que ter o seu corpo higienizado para não passar essa doença para outra pessoa, que é colocada dentro de um saco plástico impermeável e jogada numa cova sozinha. Então, assim, tem muita coisa que eu falo com o Vitor. Vitor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É claro que a gente está aqui fazendo reportagem e tem que filmar, mas, cara, tem hora que dá vontade de parar. Assim, eu sinto que tem hora que o Vitor tem vontade de parar. Hoje, o primeiro enterro foi muito tenso para mim, porque foi o primeiro momento que a gente realmente estava perto do vírus, ou seja, a gente sabia que o vírus estava ali a 5 metros, alguns metros. Claro, o corpo estava lacrado, tinha toda a segurança. A gente tem que sair daqui agora. E para mim a parte mais difícil hoje foi ver as famílias. As famílias chorando. Ver as famílias chorando hoje foi muito difícil. E a irmã que não consegue chegar perto do hospital. Acho que todos nós, quando a gente vê uma cena dessa, a gente já perdeu uma pessoa, uma família. E acho que você lembra no dia em que você passou por isso. E aí você vê que essas pessoas estão passando por coisas muito mais difíceis, porque elas ainda têm estigma. As pessoas ficam estigmatizadas para sempre. Quando elas têm algum parente vítima de ebola, ninguém quer chegar perto, ninguém quer falar. Hoje foi o dia mais difícil para mim.